para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Sou o professor Will Soares, vamos ter uma aula hoje de Ciências, 8º ano. E o tema é Trabalho e Potência, exatamente. A gente tem um interesse em conhecer melhor essas transformações, não é de hoje, tá? Isso vem desde a Revolução Industrial, ou seja, já vem um tempinho aí, alguns séculos. Então, falando em Revolução Industrial, nesse período, o desenvolvimento de máquinas, a gente sabe que no passado anterior à Revolução Industrial, você não tinha máquina a vapor, você não tinha as produções como a gente vê hoje, né? Então, tudo se inicia de fato ali na Revolução Industrial. Então, nesse período, a gente tem que o desenvolvimento de novas máquinas foi crucial, ou seja, para poder aumentar a produção das fábricas. Então isso é importante. A gente observa hoje que tudo está em volta ali da energia. A gente precisa de energia elétrica para poder ligar as máquinas, até mesmo em casa você, para ligar a televisão, carregar o celular, ligar o liquidificador, o ventilador, etc. Você precisa de energia. Mas as fábricas, elas utilizavam muita mão de obra mesmo. Então não tinha essa questão de energia elétrica, não tinha essa questão de máquinas mesmo a combustível, no caso diesel, gasolina, não existia isso. Então, para comparar a eficiência desses diferentes tipos de máquina, era preciso medir a quantidade de trabalho que elas eram capazes de realizar e, no caso, de consumir energia também. Então, observa só, cientificamente falando, esse trabalho, vou botar bem aqui, ó. Tá bem que eu trabalho aqui. Só dando um destaque, você conhece muito bem trabalho, né? Você fala, eu vou fazer um trabalho da escola, vou fazer um trabalho lá em casa, vou fazer um trabalho na rua. Então, assim, quando você fala trabalho, você já imagina algo. Ou seja, vou ter que utilizar alguma energia, aplicar alguma energia para fazer algo. É mais ou menos assim. Então, trabalho, né, está relacionado à ação de uma força. Então, observa só, já aparece aqui a palavra força, né? Então, observem que o trabalho está relacionado à ação de uma força. Então, você conhece muito bem isso, sabe que para você realizar um trabalho, você vai precisar utilizar força. Por isso que a gente acaba não achando muito interessante trabalhos, né? Em geral, trabalhar não é muito simples, trabalhar não é muito fácil. Então, essa força, quando a gente fala que está utilizando a ação de uma força, a gente vai observar que vai haver uma transformação, tá? Vou colocar bem aqui, vai haver uma transformação de energia, certo? Energia. Então, por mais que você... eu não conheço o que é energia. Tá? Quando você aperta o interruptor para ligar a lâmpada, você tem ali energia elétrica. Né? Quando você liga o ventilador na tomada, você tem energia elétrica sendo convertida também. No caso da lâmpada, energia elétrica convertida em energia luminosa. O ventilador, energia elétrica convertida em energia mecânica para girar ali a hélice. E depois converter em outra energia, no caso também. Então, assim, sempre que uma força realiza trabalho, né, ou seja, sempre que você tem aqui uma força aqui realizando trabalho, ocorre transformação de um tipo de energia em outro. Então, quando você tem aqui força realizando trabalho, né, você vai ter aqui a conversão de um tipo de energia em outro tipo de energia. Isso é importante. Um detalhe interessante é observar a unidade de energia. Tá? Unidade de energia. Bem, o
que seria unidade, professor? Observa só, quando você mede algo, quando você mede uma porta, mede a largura da sua sala, da sua casa, qual a unidade que você utiliza? Metros, né? Você bota lá um Mzinho. Ah, deu 10 metros. Isso aqui é a unidade, pessoal. Então, sempre que você tiver um número, um valor numérico quantificado, você tem uma palavrinha aqui do lado. Ah, tá só um M aqui, mas esse M representa uma palavra, né? Esse M representa metro. Então, a gente conhece muito bem. Ah, você foi lá medir sua massa. Sei lá, você pesou lá 50 quilogramas. Então, essa palavrinha aqui também tem uma relação. Você olha para o relógio e eu vou marcar quanto tempo eu levo para passar da sala para a cozinha, por exemplo. Ah, foi 3 segundos. Então, assim, só para a gente entender o que é unidade, a unidade é isso aqui, ó. Você tem a unidade que vai aqui caracterizar esse valor. Então, você tem aqui a quantificação, né? Você mede algo, você quantifica através de um número e você qualifica com estas palavrinhas aqui do lado. Existe um padrão, né? Um sistema chamado de SI. Vou colocar bem aqui, ó. SI. O que é o SI, né? Para quem não sabe, para quem não lembra, SI é o Sistema Internacional de Unidades. O que é isso? Bem, Sistema Internacional de Unidades é o seguinte, a unidade que você utiliza aqui, por exemplo, lá você marca o tempo aí em horas, minutos, segundos, você mediu 10 segundos. Esses 10 segundos, você roda o mundo todo, é claro que alguns países têm algumas situações próprias, né? Mas no geral, o SI, como é internacional, você vai lá para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia, e há uma relação científica que as pessoas vão compreender que 10 segundos aqui no Brasil vai ser os mesmos 10 segundos lá. Vai ser compreendido isso, claro que na língua deles, né? Mais 10 segundos. Então, a energia também tem a sua unidade, certo? E qual é essa unidade? Bem, no SI, você vai ter que trabalho, né? O trabalho, tá aqui o trabalho. O trabalho, né? Ele vai ser medido em joules, tá? Vou colocar bem aqui. Acho que está bem aqui. Joules. Então você tem aí que o trabalho é medido em joules. Assim também como a energia, né? Certo? Então você tem essa unidade aqui, joule. Saber a unidade é muito importante, né? Você tem o que é 10 jotas? 10 joules, né? Então você tem essa relação de energia e trabalho, ou seja, a unidade de trabalho é muito importante para a gente poder compreender, para a gente poder quantificar. Fica muito mais fácil quando eu sei o quanto eu tenho de uma determinada grandeza. Por exemplo, de massa, de comprimento, de energia, de trabalho, de potência, etc. De força. Só lembrando, a força é dada em Newton, né? Só relembrando isso. Bem, quando você empurra, por exemplo, um carrinho, vou botar aqui. Imagina só, aqui um carrinho. Nós temos aqui um carrinho, né? Imagina esse carrinho aqui. Está aqui um carrinho. Tá? Certo, esse carrinho aqui alguém vai vir aqui atrás, tá? E vai empurrar esse carrinho para lá. Tá? Então, quando esse carrinho é empurrado, por exemplo, quem está empurrando ele vai realizar trabalho, tá? Então, essa pessoa que está empurrando esse carro está realizando trabalho. Então, observa só. Quanto mais força você precisar empregar e quanto maior for o deslocamento, porque isso aqui você vai se deslocar aqui, né? Então, tem que ter uma distância, né? Uma distância. Certo, e aqui você vai aplicar uma força. Certo? Então, observem só. Essa relação de força e deslocamento
nós vamos ter aí algo muito importante, o trabalho. Tá? Vou botar o trabalho assim. Vou botar uma letrinha aqui um pouco diferente para a gente não confundir. Tá? Aqui. O trabalho. Então, o trabalho vai ser o quê? Força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Então, nós temos que o quê? Que a força ela é dada em newtons. Tá? Unidade de força é newton. E você tem a distância sendo medida em metros. Então, isso aqui é igual a joule. Certo? É igual a joule. Então, quando eu tenho aqui essas duas grandezas se multiplicando, eu resulto em uma outra grandeza. Então, a importância de compreendermos o que é um trabalho é quando eu aplico uma força, certo? Quando eu aplico uma força em um dado deslocamento. E o que seria, professor? O que seria, por exemplo, um joule, né? Um joule de força. Bem, um joule de força é eu ter mais ou menos, por exemplo, um joule aqui de trabalho, desculpa. É eu ter, por exemplo, uma força de 1 newton, certo? Uma distância de 1 metro. Então, quando eu calculo isso aqui, ó, eu tenho trabalho que foi realizado, ou seja, 1 newton vezes 1 metro. Isso aqui vai ser igual a 1 joule. Então, observem a importância de compreender as unidades. Tudo bem para vocês? Certo. Dando continuidade, a gente vai observar que essa relação a gente já faz, né? Quando você abre uma porta, quando você pega um copo com água, quando você vai mesmo ligar uma lâmpada, por exemplo, você se desloca de onde você está e você pressiona o interruptor. Então ali você está aplicando uma força, você fez um deslocamento, então você realizou o trabalho. Ficou claro para vocês? O trabalho é a força aplicada vezes o deslocamento. Ok? Isso é muito importante a gente ter essa compreensão. Sei que joule pode ser uma unidade nova, né, para muita gente, mas assim como vocês já estão acostumados com as unidades de tempo, temperatura, distância, você também tem que se adaptar com essas outras unidades, certo? Essas unidades que são unidades que já existem, né? Embora sejam novas para vocês, mas nós temos que já ter uma certa adaptação e vamos começar a utilizá-las para a gente poder ter mais sucesso aí nos próximos assuntos, né? Nos próximos anos, ensino médio, etc. Assim que a gente for caminhando nessa questão do estudo. Outra grandeza importante para avaliar a eficiência de uma máquina é a potência. Então, observem só. Quando você fala em potência, você pensa em som, pensa em lâmpada, pensa na geladeira. Ou seja, qualquer equipamento elétrico, pessoal, ele tem uma potência. Você pega o seu celular, o ventilador da sua casa, a geladeira, o computador, o próprio carro, né? Você tem que o carro tem uma potência também. Então, esses equipamentos, sejam eles elétricos ou não, eles têm uma potência. Imagina que você empurra esse carrinho que a gente colocou agora há pouco ali, né? Em uma distância de 10 metros. Vou colocar aqui, ó. Então, botar bem aqui. Distância de 10 metros, né? Para isso, você vai demorar aqui um tempo. Vou chamar aqui Vou chamar isso aqui de ΔT, tá? Uma variação de tempo. De 1 minuto. Então, nós temos aqui uma distância de 10 metros, um tempo de 1 minuto. Ok? Agora, se outra pessoa, imaginar outra pessoa, vou colocar aqui de outra cor, outra pessoa, empurra o mesmo carro pela mesma distância, aqui, ó, a mesma distância de 10 metros, só que essa pessoa, ela vai ter uma variação de tempo aí de apenas 30 segundos, tá aqui, ó, 30s, tá? 30 segundos.
30 segundos, 30S. Observa só, o trabalho que essas duas pessoas realizaram foram trabalhos iguais. Vou chamar aqui a pessoa 1, a pessoa 2, tá? Aqui 1, aqui 1 e 2, tá? Pergunto, vocês compreendem isso? Ó, duas pessoas empurraram um carrinho aqui numa distância de 10 metros cada um, a mesma distância, só que tempos diferentes. O que vocês compreendem? Vocês acham que essas duas pessoas realizaram o mesmo trabalho? É possível? Alguém trabalhou mais? Quem gastou mais tempo? Quem gastou menos tempo? É importante a gente já abrir a mente para isso, né? Você olha esse problema, ou seja, aqui nós temos duas situações que são praticamente iguais na distância, elas são iguais na distância, porém no tempo são diferentes. Então, assim, a pessoa que foi mais rápida, ela realizou um trabalho maior, um trabalho menor. Bem, observem só, a gente tem que trabalho é força vezes deslocamento, né? Isso é claro, né? Lá do começo. Então, se o deslocamento aqui foi o mesmo, né? E a força foi a mesma, então o trabalho foi o mesmo. Mas o tempo foi diferente, certo? O tempo foi diferente. Então, o trabalho que essas duas pessoas realizaram foram trabalhos iguais? Sim, né? Já que a força aqui, ó, a força dessa aqui e a força dessa aqui, como o carro é o mesmo, a distância é a mesma, então o trabalho vai ser o mesmo, né? Isso é lógico, né? Certo, então a questão do tempo não influencia no trabalho, mas, observem só, mas a rapidez que foi feita essas duas situações vai mudar, né? Ou seja, a rapidez com que um trabalho é realizado diz respeito ao conceito de potência. Então, observem só, quando eu falo em velocidade, em tempo, estou falando em tempo aqui, em rapidez em tempo, em que trabalhos iguais são realizados, então você tem potências diferentes. Isso é importante. E a gente tem aqui uma fórmula, uma expressão matemática que vai relacionar a nossa potência. Então, potência é igual a trabalho, né? Trabalho dividido pelo tempo, ou seja, pela variação de tempo, ou seja, quanto tempo que variou ali. Certo? Então, a gente tem aqui já outra relaçãozinha matemática, né, para calcular. Se eu quero calcular trabalho, o que eu faço? Eu multiplico força vezes distância. Se eu quero calcular potência, eu pego o trabalho realizado e divido pelo tempo. Ou seja, o tempo que foi utilizado, né, o tempo que foi gasto nisso. Certo? Então, é bem interessante você já começar a observar que são coisas bem parecidas, né, muito próximas, que utilizam aí as mesmas grandezas, mas que você vai ter situações diferentes. Bem, é importante observar que a potência, nós temos aqui a potência, ela vai vir como P, o trabalho a gente já tem como T, esse Tzinho aqui, bota um T aqui diferente, né, para não confundir com outras grandezas que a gente vai ver depois, e o tempo, com um Tzinho minúsculo. Professor, por que eu coloquei aqui? Por que o senhor colocou esse delta? Esse delta, pessoal, é variação. O que é uma variação? Aqui, ó, deu 1 minuto, então foi do 0 até 1. Deu 30 segundos, foi do 0 até 30. Então, assim, a variação é a quantidade, ou seja, de quanto começou até onde terminou. Você conta quanto deu. Em geral, você faz uma subtração, né? O final menos o inicial. Mas, para compreender melhor, para ficar mais simples, é só contar. Ah, foi do 5 ao 10. Então, do 5 ao 10 tem quanto? 6, 7, 8, 9, 10. Tem 5 unidades. Então, a variação seria 5. Certo? Então, aqui nós temos que o P, ou seja, o P é potência, o T, trabalho, né? E aqui nós temos aqui esse delta, né? Como eu já falei, delta T, que é a relação do tempo. Observa, nós temos que, vamos pegar essas situações aqui, né? Nesses exemplos aqui. A pessoa que empurrou o carrinho em 30 segundos, observa só aqui, ó. Essa pessoa que empurrou o carrinho aqui em 30 segundos, não é isso aí? Observa que ela exerce o dobro da potência em relação a essa primeira aqui. É isso? Ou seja,
Aqui você tem aqui o dobro, porque ela foi mais rápida. Aqui foi uma potência maior. Quem gastou 30 segundos foi mais rápido? Sim, então essa pessoa foi mais rápida, essa aqui gastou 1 minuto, a outra gastou 30 segundos. Foi só um deslocamento muito rápido, né, em relação ao primeiro. Então você tem o quê? Que esta aqui tem uma potência maior. O carro mais rápido tem uma potência maior. O carro mais lento tem uma potência menor. Fica claro para vocês? Então, relacionando isso. Agora, vamos voltar ao SI de novo aqui, ó. O SI novamente. Então, a unidade de potência no SI chama-se watt. Vou colocar aqui. Watt ou watt, tá? Você pode ler das duas formas. O símbolozinho é o W. Como eu já falei, essas unidades geralmente é em homenagem a alguém. E aqui foi em homenagem a um engenheiro escocês chamado James Watt, que viveu também no século XVIII e XIX. Tá? Bem, observando a situação, o que a gente tem que aprender? O que a gente tem que retirar daqui para compreender melhor? Que quando eu quero calcular trabalho, eu vou multiplicar força vezes distância. Então, se eu tenho a força, tenho a distância, multiplico força em newton, distância em metros. Aí nós temos aqui na sequência, se eu tenho já o trabalho e tenho o tempo, né? Então eu quero calcular a potência. A potência é igual ao trabalho, né? Que você calculou ali, ó, trabalho, dividido pelo tempo, pela variação de tempo, certo? Ou seja, quanto de tempo que eu gastei, né? Quanto que eu levei aqui, no caso, esses dois exemplos, né? Você pode verificar que este aqui gastou mais tempo, então tem menos potência. Você associa com um carro, por exemplo, o carro que é mais lento, o carro que demora mais para chegar em dado local, tem menos potência, né? Tem menos potência. O carro que tem, por exemplo, que tem uma velocidade mais, um deslocamento mais rápido, um impulsionamento inicial maior, então tem maior potência. Certo? Então, as duas situações que a gente aprendeu na aula hoje foi basicamente trabalho e potência. Eu utilizei algumas situações práticas para você observar melhor a definição, ou seja, a compreensão dessas duas grandezas. Tá? Então, trabalho e potência. Trabalho, multiplico força vezes distância. Potência, eu divido trabalho pelo tempo. Ok? Então, respondam as atividades do livro. Você tem o nosso livro do 8º ano e tem algumas questões que você vai envolver potência, vai ter que calcular trabalho, você tem as unidades, então é só aplicar, é só matemática básica, né? Então basta saber a definição e aplicar que você vai conseguir resolver. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Estudem bastante.